Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal. Pessoal, o Vasco se prepara para jogar amanhã. Vamos trazer aqui informações da partida contra o Internacional e onde você vai poder acompanhar esse jogo. Também vamos falar aí do Martim Benítez, que reiterou a vontade de ficar no Vasco, hein? Também vamos falar aí de uma possível proposta que quase chegou no Vasco de 100 milhões de reais para tirar o Thales Magno do nosso clube e também de reforços que podem pintar no Vasco. Ontem à noite surgiu informações que o Blessing estava fechado com o Vasco, mas ainda não tem nada de certo aí. Vamos trazer mais informações desse caso aí e também mais um jogador africano que pode pintar na colina, hein? Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Só clicar aí embaixo aí no inscreva-se, é de graça. Se inscreve aí, meu amigo. Compartilha com seus amigos vascaínos. Vamos em busca de 120 mil inscritos. Também peço para você ativar o sininho aqui das notificações para você não perder nada e acompanhar todos os vídeos aqui do nosso canal, as notícias do Vascão. Bom, meus amigos, o Vasco irá enfrentar amanhã o Internacional em Porto Alegre às 6h15 da tarde aí pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco que deve manter o mesmo time que perdeu para o Flamengo no último final de semana e deverá jogar no 4-4-2 frente ao Internacional. Essa partida terá transmissão somente do Premier Clubes aí para todo o Brasil, pessoal. Infelizmente não vai passar na Globo e tampouco aí no Sport TV. E você vai ter que acompanhar somente aí no Premier. O Vasco vai enfrentar aí um dos líderes aí da competição, vai ter muito trabalho, com certeza o Vasco vai suar a camisa para tentar pelo menos trazer um pontinho para São Januário, sem falar que no ano passado o Vasco ganhou lá contra o Internacional, né? E agora pode ser que o Vasco, quem sabe, repita a boa fase, que esses jogadores aí entendam o momento do clube que não vence há 7 jogos. E o Vasco não vai ser gerido dentro de campo ainda pelo Ricardo Sapinto. O Vasco vai ser treinado aí pelo ex-técnico do Sub-20, que agora faz parte da comissão técnica do Vasco ao lado do Ricardo Sapinto, Alexandre. O Vasco vai tentar vencer fora de casa e voltar aí às vitórias, né? Porque já há muito tempo aí que nós não sabemos o que é vencer, né, meus amigos? E torcemos aí para que seja uma nova fase no Vasco e que o Vasco consiga jogar bem. Infelizmente não vamos ter o garoto Caio Tenório na lateral direita. Provavelmente deverá entrar o Iago Pikachu mais uma vez para entregar mais uma partida, né? Porque infelizmente é isso que só isso que ele tá sabendo fazer nos jogos e esperamos que o Vasco consiga jogar mais do que o Pikachu errar. E com certeza ele vai entregar a paçoca, mas o Vasco tem que ter competência para ir lá na frente fazer os gols, porque o Pikachu dentro de campo é certeza que o Inter vai fazer gol no Vasco. E deixa aí nos comentários o que você espera para essa partida. Amanhã vamos trazer mais informações, prováveis escalações e também aí no nosso pré-jogo sobre essa partida aí contra o Inter. Bom, meus amigos, um jogador essencial aí no time do Vasco, todo mundo sabe, é o Martim Benítez, e o Vasco está aí tentando a permanência dele em definitivo. O Vasco que tenta aí pagar os 22 milhões de reais, os 4 milhões de dólares aí para o jogador permanecer no Vasco, continuar aí na sequência da temporada. Caso o Vasco não compre, todo mundo sabe, ele vai sair em dezembro e vai dar adeus. O jogador deu entrevista aí ao Globoesporte.com, reiterando aí a sua grande vontade de permanecer no Vasco. Ele já falou isso para o seu empresário e também para o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, que deseja permanecer no Vasco. Aquela história, né? O jogador não pertence ao Vasco. Ele também não tem tanto assim o poder de querer permanecer no Vasco. Já se o Vasco não tiver grana para comprar ele, ele vai dar adeus e provavelmente deverá ir jogar na Arábia Saudita, que o Al Hilal está aí prontinho para comprar ele, caso o Vasco não exerça aí o poder de compra lá em dezembro. Infelizmente, a situação é mais complicada do que parece, que o Vasco não tem dinheiro, né, pessoal? O Vasco, infelizmente, não tem como arrancar 22 milhões assim do bolso facilmente para bancar a permanência do Martim Benítez. Para outros clubes aqui do Brasil pode ser dinheiro de pinga, mas para o Vasco é muita grana. Para o Vasco é um investimento que o Vasco não faz há anos, porque o Vasco nunca tem dinheiro para contratar jogadores. Pode ser que agora essa diretoria do Vasco com o Campelo tente fazer algo extraordinário para ficar aí com o Martim Benítez. Eu ainda acho bem difícil a permanência dele, vendo a situação financeira do Vasco, que não paga salário, que não paga funcionário e que infelizmente o Vasco não tem tanta grana assim para investir pesado na permanência do atleta. Mas eu confio, quem sabe, né, na permanência dele. A gente espera com certeza que ele fique no Vasco, né, porque o torcedor precisa desse jogador, o Vasco precisa desse jogador para não ser rebaixado, porque se perder o Martim Benítez não vai ter camisa 10, não vai ter jogador criativo no meio campo e infelizmente a nossa situação vai ficar bem complicada no Campeonato Brasileiro a partir de dezembro sem o Martim Benítez. Se com ele já tá difícil, imagine sem, cara. E deixa aí nos comentários o que você acha dessa novela que vai se arrastar certamente até lá em dezembro.
Bom, pessoal, ontem saiu informações lá da África de que o Latif Blessing tinha fechado aí com o Vasco. O jogador ganês teria fechado aí um acordo e seria jogador do Vasco. Essa notícia não foi verdade, dada pelo país do jogador lá de Gana, né? O Vasco logo desmentiu, disse que o Vasco tem sim um interesse na contratação do jogador, mas ainda não está nada fechado. Ele pertence ao Los Angeles e ainda busca sua liberação para vir jogar no Vasco. O Vasco que sonda esse jogador já tem praticamente quase um mês, se eu não me engano, e até o momento não conseguiu contratar ele, e tampouco o Antônio Valencia, que era dois jogadores que o Vasco tem um grande interesse em contratar. E infelizmente o Latif Blessing ainda não fechou com o Vasco. Ele chegaria para ser o titular da lateral direita ali, pode jogar também no ataque e seria um bom reforço, na minha opinião, pelo que ele joga lá nos Estados Unidos. Muito rápido, muito veloz mesmo e tem uma boa marcação. Complicado o Vasco continuar ainda insistindo que esse jogador tá perdendo muito tempo para tentar trazer ele pro Vasco. O Vasco precisa de reforço já para a próxima rodada, cara. Não dá para esperar, tem que correr atrás e analisar melhor o mercado o mais rápido possível e tentar trazer reforço pro Vasco aí para a sequência da temporada. A Copa Sul-Americana está perto aí de começar e o Vasco precisa ter fechado já com os reforços, eles estarem na plenitude física para já atuar dentro de campo. Ficar esperando pro jogador A, jogador B, vai enrolar toda a vida do Vasco e o Vasco precisa fechar logo o elenco pro Ricardo Sapinto analisar melhor aí, ver como que vai ficar a nossa situação na temporada e poder aí sim fazer o esboço do time e fazer esse time jogar, que é o que todos nós torcedores queremos. Jogador angolano Toco Felipe, de 21 anos, estaria já em São Januário treinando aí, aguardando um período de testes que ele está realizando no Vasco para fechar contrato com o nosso time. Ele será avaliado aí pelo técnico Ricardo Sapinto. O Globoesporte.com noticiou, trouxe essa informação para nós torcedores. Poucos minutos atrás o Globo Esporte trouxe essa informação. É um jogador totalmente desconhecido. As informações que surgem é que ele veio do futebol português, mas não tem absolutamente nada. Você vai procurar no Google foto do jogador, não tem, cara. Tem uma ou duas fotos lá no máximo, essas aí que vocês estão vendo, e não dá nem para identificar direito quem é esse jogador. E o Vasco ainda, não sei como que o Vasco achou esse jogador, deve ter sido algum empresário, algum agente que socou ele aí no Vasco, enfiou ele aí. Se vira, meu filho, se você quiser ficar com esse jogador, analise ele aí, porque o Vasco também às vezes é a casa da mãe Joana, né? Esse jogador que tá fazendo um período de testes lá no Vasco e que pode ser contratado, né? Ele já tem 21 anos, provavelmente não será pro time sub-20 e com certeza, se for contratado, vai ser pro time principal do Vasco. Eu não tenho como trazer uma análise melhor desse jogador aqui pra vocês, porque não tem absolutamente nada sobre ele aí nas redes sociais e também aí no Google, onde você quiser pesquisar, não tem, não acha, cara. Só tem aí a idade dele fornecida pelo Globoesporte.com e que ele veio do futebol português. E pode ser que ele seja contratado aí a qualquer instante pelo Vasco, tendo o aval do técnico Ricardo Sapinto. Bom, e para fechar, vamos falar aí de uma bomba, né? O jornalista Jorge Nicola noticiou no seu canal que o Manchester United procurou o Vasco para tratar aí de uma possível contratação do Thales Magno. O Manchester United iria oferecer ao Vasco cerca de 15 milhões de euros, aproximadamente 100 milhões de reais, para contratar a jovem joia do Vasco de 18 anos. O Manchester que garimpa aí o mercado brasileiro, estava garimpando o mercado brasileiro em busca de uma grande promessa para levar para o futebol europeu. A proposta teria agradado demais ao Vasco, ao seu empresário Carlos Leite e também ao garoto Thales Magno. Só que aí teve um grande problema. A diretoria do Vasco teve a grande ideia de querer fazer uma contraproposta aí para o Manchester. O Vasco queria que o Manchester United oferecesse um bônus de 10 milhões de euros caso o Thales Magno jogasse bem lá na Europa e conseguisse jogar muitos jogos lá e desenvolver com a camisa do Manchester, o que aumentaria aí a proposta do Manchester para 25 milhões de euros, na casa de 160 milhões de reais. O Manchester United obviamente recusou totalmente aí essa pedida do Vasco e não formalizou oficialmente a proposta aí para contratar o garoto Thales Magno. Infelizmente a diretoria do Vasco fez uma baita burrada, porque era o momento certo de vender o Thales aí pro Manchester, ia para um baita time. O Vasco iria receber 85% desse valor, já que é o que ele detém dos direitos do jogador. O jogador pertence ao Vasco 85% e o Vasco iria lucrar uma boa grana aí. Infelizmente o Vasco fez essa cagada aí juntamente com os dirigentes, pedindo aí aumento de 10 milhões de euros, sendo que o Thales Magno está numa péssima fase
não tinha condições do Vasco vender ele para outro time, já que não tinha chegado proposta nenhuma, somente aquela do Krasnodar que a gente falou aqui lá no meio do ano, né, que o time russo quis contratar ele, pediu 20 e não teve negócio aí. O russo não formalizou a proposta e não contratou o Tales. Aí chega o Manchester United oferecendo 15 milhões pro Vasco, uma bolada, né? O jogador iria jogar na Premier League, jogar nos maiores times do mundo, no Manchester United, podendo desenvolver muito mesmo o seu futebol, e o Vasco lucrando aí uma boa grana, já que o Tales não está numa boa fase, era o momento de ter vendido ele, e infelizmente a diretoria do Vasco ficou com o olho grande, quis aumentar aí a pedida do Manchester, pediu ao Manchester uma grana a mais, e o Manchester obviamente recusou totalmente aí a proposta feita pelo Vasco, de aumento aí de 10 milhões em bonificações pelo Thales Magno. Infelizmente, vamos ter que esperar a próxima janela aí europeia. Se o Thales continuar jogando mal, infelizmente o Vasco não vai conseguir achar nem 10 milhões de euros no garoto. Deixa aí nos comentários sobre essa cagada que fez a diretoria do Vasco. Deveria ter aceitado os 15 milhões sem nem pensar, cara, sem nem pensar e ter vendido o Thales. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixem nos comentários o que você espera para a partida de amanhã contra o Internacional. É isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais. Forte abraço, saudações vascaína a todos e ótimo final de semana a todos vocês.